Eu estou lendo aqui no site do Senado que ontem, quinta-feira, dia 9, foi votada a medida provisória 270 do governo do presidente Bolsonaro. E nesta medida provisória constava a transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Pois bem, durante a votação que aconteceu ontem, a medida provisória foi modificada, né, o texto da medida provisória foi modificada e a FUNAI voltou, pela votação, voltou ao Ministério da Justiça. Bem, qual a importância disso? Bem, para nós mestiços, isso tem uma importância no sentido de que quanto maior o fortalecimento da FUNAI, pior para nós, porque a FUNAI tem sido o órgão do governo federal durante todos esses anos, né, criado para promover limpeza étnica contra a gente. Quer dizer, a FUNAI, não compararia com uma Gestapo, compararia ela mais ou menos com o Ministério de Assuntos Nativos que havia no apartheid sul-africano, né, que era o órgão responsável por criar os bantustões para segregar a população preta da população africana e também de outros grupos. Quer dizer, o nosso Ministério de Assuntos Nativos, aqui do apartheid implantado no Brasil, é a Fundação Nacional do Índio. Então, quanto maior o fortalecimento dela, simboliza um fortalecimento do racismo indigenista, não é? Que é o que está por trás dessa ideologia de segregação. Pois bem, voltando ao assunto, essa votação de ontem, essa modificação na medida provisória se deu por uma proposta de emenda, né? Por uma proposta de emenda. E quem foi o autor dessa proposta de emenda? Foi o atual deputado federal José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Ele foi o autor dessa emenda, né? O deputado federal José Ricardo, ele segue a agenda do Partido dos Trabalhadores, né? Que para o Partido dos Trabalhadores só existem índios, brancos, negros, né, amarelos, não existe mestiço. Mestiço é uma etnia inexistente. Essa é a ideologia do Partido dos Trabalhadores. Então, para o Partido dos Trabalhadores interessa fortalecer o indigenismo, interessa fortalecer o negrismo, e o deputado federal José Ricardo Wendler, né, que recebeu com certeza, né, grande parte, se não a maioria dos seus votos da população parda, da população mestiça, da população cabocla aqui do Amazonas, fez essa proposta de emenda no texto da medida provisória, devolvendo a FUNAI ao Ministério da Justiça, fortalecendo a FUNAI. E fortalecimento da FUNAI simboliza aumentar a capacidade dela de promover as limpezas étnicas para a criação de territórios exclusivos para índios. E como nós sabemos muito bem aqui no Amazonas, né, criar território exclusivo para índios simboliza fazer limpeza étnica da população mestiça, da população cabocla do interior. Quer dizer, essa população mestiça do caboclo interior, que às vezes até desconhece essas questões, né, porque normalmente quando os políticos vão fazer essas campanhas, normalmente nem sempre todos os detalhes do pensamento deles chamam a atenção, e muitas vezes eles, alguns deles, não revelam o que pensam. Mas objetivamente foi isso, objetivamente esse foi o que aconteceu. Nessa medida provisória, e é bom destacar, nessa emenda à medida provisória do deputado federal José Ricardo do PT, né, ele também incluiu, né, o seguinte trecho, um inciso, né, ao texto, constando o seguinte, que caberia também ao Ministério da Justiça tratar, né,
dos direitos, abre aspas, direitos do índio, inclusive junto ao Ministério da Saúde, no acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas. Ou seja, é aquela ideologia, é aquele sistema em que o índio deve ter um tratamento de saúde diferenciado dos demais brasileiros. E você tem uma população aqui mestiça e tem o seu vizinho aqui que é classificado como índio, o seu vizinho vai ter um tratamento especial, um tratamento próprio, né, uma política de saúde própria para ele, e o seu vizinho mestiço não. O seu vizinho mestiço deve ser tratado como os demais brasileiros. É isso que consta aqui no texto. É isso que significa o que consta no texto. Também, continuando, gestão territorial e produção econômica dos povos indígenas. Né? Isso aqui é uma questão muito importante, né, sobre essa questão de produção econômica. É óbvio que nós queremos que todos os brasileiros produzam. Né, produzam. O problema é que a FUNAI, né, a FUNAI já tem mais de um terço, já transformou mais de um terço do território do Amazonas em territórios índios. Cerca de outro um terço é de reservas ambientais, o que, né, praticamente mina a economia do interior, porque dificulta a abertura de estradas, a abertura de cidades, né, existe até casos de cidades que sumiram por ação do indigenismo. Quer dizer, e nós sabemos que no Amazonas sempre tem aquela questão da Zona Franca de Manaus, que é o que sustenta a economia do Amazonas. Quer dizer, então nós vimos muitas vezes políticos aqui no Amazonas que chegam, falam que defendem a Zona Franca de Manaus, mas estão lá defendendo a criação de território exclusivo para índio. Ou seja, é como se você acendesse uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Quer dizer, o que tá inviabilizando você ter uma alternativa econômica para o Amazonas, uma alternativa para a Zona Franca de Manaus, de modo que um dia, né, a Zona Franca de Manaus seja só um componente a mais da economia do Amazonas e não o componente fundamental, porque sem a Zona Franca de Manaus, a economia do Amazonas praticamente vinha abaixo, e até a população do Amazonas provavelmente reduziria, como já aconteceu no passado em Manaus, que a população de Manaus depois do ciclo da borracha, começou a diminuir a população de Manaus. Quer dizer, é isso que provavelmente aconteceria se acabasse com a Zona Franca de Manaus atualmente. Pois bem, quer dizer, então tem esse discurso de preservação, de defesa da Zona Franca de Manaus, mas não há um discurso realmente enfático da necessidade de criar uma alternativa econômica. E só é possível criar uma alternativa econômica para o Amazonas passando pela construção de estradas, ferrovias, né, de aumentando a comunicação do estado do Amazonas com o restante do Brasil, né, com o restante do Brasil, seja com o Pará, com o Nordeste, com o Centro-Oeste, com o Sudeste, até com o Sul, quer dizer, do país, ligando de novo o Amazonas de Roraima, né, fazendo essa ligação da região. Quer dizer, infelizmente, depois do descobrimento da nova república, houve um isolamento, praticamente um bloqueio de todas as estradas que ligavam. Quer dizer, o projeto Zona Franca de Manaus ficou estacionado esse tempo todo. E sempre que ocorre alguma política de que alguém faz uma mudança econômica que ameaça a Zona Franca, é aquele desespero aqui no Amazonas, né, em relação a esse assunto. Mas voltando ao assunto da questão do texto, continuando, ele coloca aqui no texto da emenda do deputado federal José Ricardo, do PT, identificação, delimitação e demarcação e os registros das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas em parceria com incas, e o licenciamento ambiental em parceria com o IBAMA. Ou seja, fecha aspas, ou seja, a política do deputado federal José Ricardo é essa mesmo, né, de ampliação até e de demarcação, de criação de territórios exclusivos para índios, e também a política ambientalista, que é a mesma política ambientalista que prejudica o desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. É isso que nós vemos. Agora, isso não é de agora, né? O deputado José Ricardo, ele tem esse discurso todo de indigenista, mas é curioso, porque durante uma conferência de direitos humanos que foi realizado aqui em Manaus, né, em que nós fizemos uma proposta de defesa de direitos humanos dos mestiços e dos caboclos, o deputado José Ricardo votou contra, né? Ele não votou a favor da emenda que era de defesa dos direitos dos mestiços do caboclo, né? Então a gente fica pensando, eu acho que cabe a ele responder, não a nós os mestiços, mas cabe a ele responder aos seus eleitores mestiços e caboclos de Manaus e do interior, né? Por que essa tensão
em relação aos índios e porque ele votou contra uma proposta de defesa dos direitos humanos dos mestiços e dos caboclos contra a discriminação. Então fica aí para ele responder, não para nós, para ele responder para os seus eleitores, e em especial os seus eleitores mestiços e caboclos. Essa emenda também, essa proposta de retorno da FUNAI ao Ministério da Justiça, essa proposta de fortalecimento da FUNAI, nos faz também lembrar uma questão que nós, os mestiços, lidamos muito com isso, que é a questão dos movimentos negros, movimentos negristas, que ficam nos incomodando com essa história de que pardo é negro. Bem, se pardo é negro, e se os pardos são os principais prejudicados com o fortalecimento da FUNAI, porque a FUNAI, para criar território exclusivo para índios, expulsos não índios, e em regra a maioria dessa população não índia é de pardo, ou seja, dentro do pensamento do movimento negro é uma população de negros, por que os movimentos negros não trabalham também junto com o movimento mestiço contra o fortalecimento da FUNAI? Onde é que estão os movimentos negros, né, que dizem que pardos são negros, para defender esses pardos? Eu acho que um movimento negro teria por função, eu imagino, que defender os negros, né? Porque nós do movimento mestiço, né, do movimento pardo, do movimento mestiço, nós estamos aqui para defender os mestiços, estamos aqui para defender os pardos. Se é uma política que favorece os índios e prejudica os pardos, nós somos do lado dos pardos, nós estamos lá para defender os pardos, nós não estamos lá para defender os índios. Se tiver uma política que privilegia os negros em relação aos pardos, nós estamos lá para defender os pardos, não estamos lá para defender os negros. Se nós temos uma política que entra em conflito entre os pardos, dos mestiços com os brancos, nós estamos lá para defender o pardo, o mestiço em relação aos brancos. Nós somos um movimento de pardo, então nossa função é defender os pardos. Essa questão, por isso que eu acho estranho, né, que haja aí movimentos negros que ficam todos dizendo que nós, os pardos, somos negros, mas chega uma hora dessa em que os indigenistas ficam aí prejudicando os que eles dizem que são negros e não vemos os movimentos negros se manifestarem em relação a isso. Eu, pelo menos, não vi. Se há alguém que conhece, ótimo, que nos informe disso, porque nós não desconhecemos. Então, é nessa hora que nós vemos a realidade das coisas, né? Porque é muito fácil ficar por aí dizendo que pardo é negro. Outra coisa é defender o pardo, né? E defender o pardo, inclusive contra a agenda de partidos, né? Porque nós sabemos que a agenda do Partido dos Trabalhadores, né, é a política de eliminação do pardo. Nós sabemos que a política do Partido dos Trabalhadores, se um pardo tiver conflito com índio, ele vai ficar do lado dos índios. Se os negros tiverem conflito com os índios para a questão de demarcação de terra, o Partido dos Trabalhadores vai ficar do lado dos índios. Nós, os pardos, nós do movimento pardo, a gente vai defender os pardos contra o Partido dos Trabalhadores, contra a PCdoB, contra qualquer outro partido, né, que de esquerda ou que se diga de direita, porque para mim não existe direita no Brasil, direita brasileira, que seja contrário a pardo. Se algum movimento aí diz que é de direita brasileira e é contra pardo, é porque não é. Porque não é. Porque você só pode ser nacionalista brasileiro se você defender mestiçagem. Porque a mestiçagem faz parte da identidade nacional. Então, qualquer movimento racista, qualquer movimento que seja contrário à mestiçagem é antinacionalista por essência. Então, não existe direita brasileira contrária à mestiçagem, nem que ela diga ser de direita. Pois bem, quer dizer, é nessa hora que nós vemos a prova real, né, para saber quem é realmente pardo, quem está realmente do lado do pardo, ou quem só quer usar o pardo para ganhar o voto e usar como bucha de canhão. Boa tarde.